É difícil imaginar crianças cometendo crimes hediondos, mas infelizmente é uma realidade. Houve numerosos casos em que delinquentes juvenis cometeram tais crimes que foram julgados e condenados como adultos. Apesar dos seus actos cruéis, alguns destes jovens desabaram e mostraram uma reação crua quando receberam a sentença ou, em alguns casos, mostraram uma atitude desafiadora e sem remorsos. Volte, senhora, voltar. A primeira cobrança seria $10.000. Estou falando sério. Vá embora. Quer saber quais foram as reações desses jovens presos ao ouvirem a sentença? Fique até o final deste vídeo, mas antes de começar, convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder vídeos incríveis no futuro. Agora, vamos começar. Número 1. John Freeman. Um adolescente nova-iorquino foi condenado a 22 anos mais prisão perpétua por acabar com a vida de Isabella Tennant, de 5 anos. Freeman supostamente atraiu Isabella para uma área isolada, onde começou a atacá-la com uma pedra. Mais tarde, ele tentou encobrir o crime escondendo o corpo sob os escombros. Sua formação revelou um passado conturbado com histórico de problemas de saúde mental e histórico de abuso de substâncias. Na verdade, ele já havia sido internado em um hospital psiquiátrico por ameaçar acabar com a vida de sua irmã. Quando o juiz proferiu a sentença contra Freeman, ele parecia frio e sem qualquer emoção visível. Há quem aponte que, em nenhum momento, ele demonstrou o menor sinal de remorso. Aliás, Freeman testemunhou com detalhes frios sobre como, com as próprias mãos, assassinou uma garota indefesa. A mãe de Isabella falou contra Freeman, chamando-o de monstro. Este caso foi considerado bastante triste e muito chocante, devido ao caráter violento da ação do assassino. Número 2. Nicholas Cruz. Ele é um condenado americano responsável por várias mortes no tiroteio na escola de Parkland, em 2018. Nascido em 24 de setembro de 1998, na Flórida, foi adotado ainda jovem e teve uma infância conturbada. Cruz tinha histórico de problemas comportamentais e foi diagnosticado com vários problemas mentais. Após ter sido expulso do referido instituto que frequentava quando cometeu seu horrível crime, Douglas entrou armado com um fuzil AR-15 e começou a atirar indiscriminadamente, matando 17 pessoas e ferindo outras 17, fugindo em seguida do local do incidente e finalmente sendo preso, confessando todo o ato. Ele foi condenado por esses crimes à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Nicholas não demonstrou nenhuma emoção durante a sentença. Porém, posteriormente expressou remorso por suas ações, dizendo: "Sinto muito pelo que fiz. Tenho que conviver com isso todos os dias e isso me dá pesadelos. Se eu tivesse uma segunda chance, faria tudo ao meu alcance para ajudar os outros." Estas declarações não convenceram os familiares da vítima e estes comentaram que a pena não era suficiente. Número 3. Danta Wright. Ele era um estudante do ensino médio de 17 anos implicado na morte de Jordan Clay, de 18 anos, em Ann Arbor, Michigan. Ele já havia se declarado culpado de assassinato em segundo grau e porte de arma escondida em conexão com o tiroteio fatal de Clay, ocorrido em dezembro de 2016. De acordo com a polícia do Brooklyn Center, Wright e 2 outros indivíduos tentaram roubar Clay sob a mira de uma arma, causando a morte. Wright supostamente pretendia usar seu laser, mas em vez disso disparou sua arma de fogo, atingindo Clay com um único tiro. Ele parecia pouco ou nada se importar com o processo de sentença, pois até recebeu um chamado de atenção do juiz que conduziu seu caso por comportamento ridículo e inadequado, comentando que nunca tinha visto tanta falta de respeito em seu tribunal e que as ações foram atrozes e indesculpáveis.
pelas quais foi condenado a um mínimo de 25 a 52 anos de prisão, apesar da sua tenra idade. Número 4. Nicholas Lindsay. Ele é um menor da Flórida condenado com apenas 16 anos pelo assassinato em primeiro grau de um policial do Departamento de Polícia de São Petersburgo, David Crawford, 46, que estava respondendo a uma ligação de uma pessoa suspeita perto de Tropicana Field naquela noite. A pessoa que ligou disse que um homem estava segurando um tijolo em seu quintal e depois pulou a cerca. O interlocutor pensou que poderia ser um ladrão. O policial Crawford chegou à área, viu a pessoa suspeita e saiu do veículo. Às 22h37, Donald J. Ziegler, um colega policial, percebeu e relatou uma troca de tiros. Ziegler encontrou Crawford caído perto de sua viatura. Ele havia levado vários tiros a queima-roupa depois de tentar interrogar Nicholas. Por este crime, Nicholas foi condenado em 2012 e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, embora fosse menor. No entanto, Nicholas parecia pouco se importar, pois podia ser visto sorrindo e rindo, provocando uma forte reprimenda do juiz, que lhe disse que ele havia levado uma vida sem sentido e desnecessária. Número 5. Jovens Aaron Guerreiro e Sierra Houseth, ambos, com 18 anos, foram condenados em um tribunal de Las Vegas, Nevada, à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por terem matado brutalmente o pai dela em 2021. O casal planejou o crime durante semanas, esfaqueando diversas vezes a vítima e seu pai. O corpo foi encontrado desmembrado. O casal inicialmente se declarou culpado pelo assassinato de Daniel Houseth, 45 anos. O casal não terá chance de sair da prisão pelo resto da vida. Durante a sentença, os dois presos demonstraram pouca emoção, com Sierra sorrindo para as câmeras e Aaron olhando fixamente. Número 6. Chandel Jackson. Ele foi condenado por homicídio doloso em primeiro grau e roubo de Nathan Potter, estudante de 21 anos da Universidade de Wisconsin, Milwaukee. Jackson e Derek Thomas, 20 anos, tentaram roubar Potter, que estava voltando para casa, mas quando Potter disse que não tinha dinheiro, Jackson o matou com um tiro. Chandel Jackson não demonstrou remorso ou arrependimento durante o julgamento pela morte da vítima e até sorriu para a família da vítima quando foi escoltado para fora do tribunal. Isso irritou a família de Potter e o juiz determinou que ele deveria receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Foi aí que o jovem começou a gritar como um louco. O caso estava ficando fora de controle quando ele tentou se libertar. Os guarda-costas tiveram que usar spray de pimenta para tentar controlar um pouco a situação. Incrivelmente, a família de Chandel Jackson começou a insultar a família do jovem falecido, pois, segundo eles, ele não tinha culpa do que havia cometido. Número 7. Dylan Schumacher. Ela era uma adolescente de 16 anos, condenada em 2013 pela morte de uma criança de 2 anos, chamada Ethan Bigham. Em março de 2012, Dylan estava cuidando do pequeno Ethan na casa de seus pais, onde morava com a namorada e a mãe do menino, Austin Smith. Foi quando Dylan perdeu a paciência e feriu mortalmente o menino. Dylan depôs durante o julgamento e admitiu ter esbofeteado, chicoteado, espancado e socado a vítima. Apesar de admitir seu crime, foi um desafio para os jurados se convencerem de que Dylan pretendia acabar intencionalmente com a vida de uma criança inocente. O advogado tentou tirar Dylan da prisão na meia-idade, porém, ele foi condenado já adulto e pode nunca mais sair da prisão devido à pena máxima imposta. Os familiares do menino choraram após a sentença, não só por Austin, mas também pelo adolescente condenado. Até a bisavó materna da vítima perdoou Dylan comentando: "Deus gostaria que seguíssemos em frente." E sua avó materna também simpatizou com a família de Dylan, dizendo: "Ninguém sai ileso disso."
Com isso chegamos ao fim, mas antes de ir, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação se quiser saber mais no futuro. Também dê um like se gostou do conteúdo. Até a próxima!